Olá! Neste vídeo vamos apresentar os conteúdos do capítulo 22 de Redação e Gramática, que são editorial, carta ao leitor e sintagmas preposicionais. Nosso objetivo é explicar esses conceitos de forma clara e ilustrada. O editorial é um tipo de texto jornalístico que expressa a opinião do veículo de comunicação, como jornal, revista ou site. Uma característica importante é que ele não é assinado, porque representa o pensamento coletivo da instituição e não de um autor específico. O editorial costuma analisar um fato atual, apresentar argumentos e tentar orientar o leitor sobre o assunto. Suas principais características são linguagem formal, argumentação clara, defesa de um ponto de vista e a impessoalidade, ou seja, não usa a primeira pessoa do singular. A finalidade do editorial é influenciar, orientar e fazer o leitor refletir sobre temas relevantes da sociedade. A carta ao leitor é um texto mais pessoal que o editorial e normalmente aparece no início de revistas, jornais e blogs. Diferente do editorial, ela é assinada pelo editor ou responsável. A carta tem a função de acolher o leitor, explicar o foco daquela edição e criar uma proximidade entre quem produz e quem lê. As suas principais características são tom mais leve, direto e acolhedor, linguagem clara e acessível, explicação sobre o conteúdo da edição e justificativa dos temas acolhidos. Em resumo, enquanto o editorial argumenta e opina, a carta ao leitor apresenta e conversa com o público. Agora passando para a parte da gramática, temos os sintagmas preposicionais, que eles são estruturas fundamentais para organizar os sentidos das frases. Um sintagma preposicional é formado por uma preposição mais um termo, que pode ser um substantivo, pronome ou até mesmo outro sintagma. Ele sempre funciona como um bloco de informação que completa ou explica o outro elemento da frase. Para entender melhor, vamos começar pelos exemplos simples. De casa, com você, para a escola e por causa da chuva. Em todos esses casos, a preposição cria uma relação entre as palavras e dá um sentido específico. Sem a preposição, a frase ficaria incompleta ou até sem lógica. Os sintagmas preposicionais podem indicar vários tipos de relação dentro da frase, como lugar, posse, companhia, causa ou finalidade. Agora veja este exemplo completo. Ele saiu de casa cedo. Aqui, de casa é um sintagma preposicional, porque a palavra de é a preposição e casa é o termo que completa a ideia. Se tirássemos a preposição, a frase perderia o sentido, porque não saberíamos de onde ela saiu. Outro exemplo importante é quando o sintagma preposicional funciona como complemento verbal, ou seja, ele completa o sentido de um verbo que exige a preposição. Por exemplo, gostei do filme. Nesse caso, do filme é sintagma preposicional, porque o verbo gostar sempre pede a preposição de. Perceba então que os sintagmas preposicionais aparecem o tempo todo no português, tanto na fala quanto na escrita. Eles ajudam a criar detalhes, explicar relações e tornar o texto mais claro e preciso. Para finalizar, vimos que o editorial é um texto opinativo e institucional. A carta ao leitor é pessoal e aproxima o editor do público, e os sintagmas preposicionais são estruturas que ajudam a organizar e dar sentido às frases. Esperamos que a nossa apresentação tenha ficado clara e que vocês tenham entendido bem os temas do capítulo 22. Obrigado pela atenção.